muito boa tarde. Está no ar mais um programa Entre Mulheres. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma programação. É bom ter você aqui conosco. Hoje nós vamos aprender mais da Palavra de Deus. Durante todo esse mês de junho estamos dando uma ênfase sobre os relacionamentos, falando sobre isso, né? Sobre relacionamento familiar, conjugal, com Deus, relacionamento consigo mesmo, como aprendemos no programa passado, que foi assim um programa muito abençoado, especial, que Deus preparou para nós. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, mas nós vamos falar sobre família, o relacionamento familiar. Antes, eu quero chamar a sua atenção, como sempre, como a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos os dias aqui na sede nós temos cultos abençoados e você pode escolher o melhor horário, o melhor dia para congregar conosco, estar junto aqui com a gente, adorando a Deus, buscando a face de Deus, e isso é importante para você. De segunda a sexta-feira, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite, escolha o melhor horário, planeje então estar conosco. Vai ser uma alegria receber você e a sua família. Mas eu já quero deixar aqui falar sobre o tema de hoje. Lembrando que esse programa é gravado, mas isso não impede a sua participação. Nós vamos fazer o sorteio de um livro abençoado que já eu vou falar para vocês qual é. Eu particularmente fiquei muito curiosa para ler, já a capa, o título já me chamou muita atenção e vou procurar ler também. Os livros aqui sorteados sempre contêm conteúdos maravilhosos que realmente nos enriquecem no conhecimento da Palavra de Deus. E o tema do programa de hoje é o seguinte, eu creio que vai mexer com muita gente, vai ajudar você que tem aí uma família, que construiu um lar, que quer saber como manter a união da sua casa. O tema do Entre Mulheres de hoje é: minha família está desunida. Como restaurar o convívio familiar? Essa é uma dúvida que talvez ronde aí a sua cabeça ou talvez até algo que angustia você. Porque olhando hoje para sua família, talvez você veja um quadro ruim, um para cada lado, filho que não fala de repente com o pai, ou se fala, mas não tem aquele relacionamento próximo de ser amigo, né? É um por si, Deus por todos. Talvez a sua família tenha chegado neste ponto. E hoje nós vamos então aprender juntinhos aqui, junto com a Palavra de Deus, porque sem ela nós nada podemos fazer, como ter uma família unida, como restaurar então esse convívio familiar, esta união, esse clima pacífico dentro de casa, esse clima de amor em meu lar. Como fazer isso? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu devo tomar? Nós vamos aprender aqui, certamente será um programa edificante tanto para você quanto para a sua casa, em nome de Jesus. E o livro sorteado de hoje vai ser este daqui. Preste bastante atenção já no título, porque vai chamar a sua atenção. A Família que Você Sempre Quis. Este é o livro que será sorteado aqui hoje, que é do Gary Chapman. Ele que é um autor assim muito procurado, muito conhecido, autor de grandes obras, que também escreveu esse livro pra gente. A Família que Você Sempre Quis reúne importantes conselhos e dicas fundamentais sobre a dinâmica familiar, ilustrados por histórias de pessoas como você. São questões reais, presentes no cotidiano, que abrem oportunidades para uma discussão mais profunda, oferecendo passos práticos para que você construa uma família forte e saudável. Ficou interessado no livro? Então participe aqui, você pode pegar o telefone aí na sua casa, que ligar, deixar o seu nome com a nossa produção, que estará aqui sempre com atenção para receber você, com muito carinho. E o telefone é o de sempre, 0 operadora 11 3361 9299. 0 operadora 11 3361 9299. Você vai deixar o seu nome com a produção e no final desse programa, no rodapé do seu televisor estará aparecendo o nome da pessoa que foi a ganhadora ou o ganhador do livro A Família que Você Sempre Quis. E qual é a família que você deseja? O sonho que eu tenho é ver a minha família toda servindo a Deus, é ter uma família feliz, é que meu filho se dê bem com o pai, é que meu filho se dê bem comigo. Você que é mãe talvez diga, é o meu filho que não fala com a outra filha, os irmãos que não se dão bem. Então nós vamos chegar aqui a uma solução para isso. Vamos aprender juntos, porque infelizmente hoje nós vemos que
existem muitos lares arruinados, muitas famílias que não têm mais aquela magia da emoção de estar juntos, aquela coisa de Deus mesmo, de se unirem, de orar juntos, de sair juntos, de conversar. Então, nós vamos aqui aprender mais. Eu quero chamar a participação da nossa querida Daniele. Ela não pôde estar conosco presente aqui, mas fez uma participação e eu quero que você confira e já já nós estaremos de volta. Olá, Bruna! Olá, irmãs que nos assistem aqui no Entre Mulheres. Que alegria estar aqui com vocês e hoje em especial porque estamos falando de família e eu não poderia deixar de participar porque afinal de contas o Senhor restaurou minha família. Você que acompanhou um tempinho atrás um programa especial que nós fizemos e nós contamos um pouquinho da minha história. O Senhor Jesus entrou na minha família e transformou tudo. Meus pais já estavam para se separar, uma terrível dor tomando conta de nossos corações, nossa casa, porque havíamos acabado de perder o nosso primo e tudo estava se destruindo na minha família, cada um indo para um lado, tomando um rumo, mas foi aí que nós ouvimos falar de Jesus e nós cremos que o Senhor Jesus poderia mudar a história de nossa casa, começando pela minha mãe, pelo meu pai, que começaram a frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus, e eu comecei a ver diferença neles, comecei a ouvir diferença na palavra, em atitudes, e tudo eles usavam o nome de Jesus, e aquilo começou a tocar meu coração, eu vi que meus pais estavam diferentes, e aí eles começaram a convidar também, não só a mim, mas meus irmãos, a conhecerem Jesus, e nós aceitamos no começo, ainda com o coração um pouco duro, meu irmão mais velho ainda não queria saber de Jesus, porque ele já estava desacreditando completamente na palavra. Para ele, Deus não existia e ele estava praticamente virando ateu, irmãos. Mas Jesus foi entrando, penetrando em nosso coração com a palavra. É como diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor é mais penetrante do que faca de dois gumes. O Senhor, ele tem poder para penetrar em cada coração e a obra ele faz. Não foi por força, não foi por violência. Minha mãe foi para Jesus, meu pai foi para Jesus e eles começaram a falar de Jesus para nós. Cada vez que nós estávamos juntos, reunidos, algo de Jesus aparecia ali nas atitudes dos meus pais. E isso foi muito importante. Você, mãe, que tem lutado pelo seu filho, você que está vendo a sua família se destruir aos poucos, é muito importante, primeiramente, que você viva Jesus, que você fale da palavra de Deus, que você não tenha vergonha de anunciar Cristo aos seus familiares. E isso foi nos atraindo. Meu irmão, um dia, eu lembro que nós estávamos indo à igreja e aí minha mãe falou, olha, hoje eu não vou chamar ele, já tantas vezes falou que ele não quer ir, e um dia ele levantou e falou assim, mãe, eu vou com vocês. E ele falou, ainda quis mostrar pra gente, um dia, enquanto conversávamos em casa, ele quis mostrar, falar que o Senhor não existia, que a palavra de Deus era uma mentira. E ele passou a noite inteira procurando na internet razões, né? Algo para mostrar que a Bíblia se contradizia em livros e batiam de frente com outros livros. E foi nesse momento que ele procurou mostrar que nós estávamos errados em ir à igreja. Ele aceitou Jesus, ele se ajoelhou e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Jesus começou a operar na minha casa. Meu coração começou a se abrir, eu fui vendo louvor, fui ouvindo a palavra de Deus e Deus veio de encontro ao meu coração. Minha família, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi se fortalecendo na palavra de Deus e nós tomamos a decisão juntos de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e descemos as águas do batismo no mesmo dia. Eu quero dizer a você, minha irmã, quero dizer a você, meu irmão, também que está nos assistindo nesse momento, o Senhor tem poder para transformar famílias. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, Leandro, meu irmão mais novo, Caio, todos nós, para a honra e glória do Senhor, nós servimos a Jesus Cristo. E é o que Ele pode fazer também na sua casa. Como minha mãe uma vez creu, creia você também. Como diz Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Essa é uma promessa de Deus e o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás. Tudo que você precisa é crer, é confiar, porque o Senhor restaura lares, transforma famílias. Ele nos deu vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até mais, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tá aí, você pode conferir um pouquinho mais da história da Daniele. Lembrando que nós tivemos aqui um programa que foi todo dedicado ao testemunho dela. Você que acompanhou no mês de abril pôde conhecer mais a história dela, mas como você viu, Deus fez um milagre na família da Daniele, Deus fez também um milagre na minha família e Deus vai fazer um milagre na sua também. Eu vejo que é importante nós nunca perdermos a esperança, perder a fé, não podemos.
porque a fé é aquela que nos move, é aquela que nos dá força para continuar lutando, acreditando naquilo que aparentemente não tem como mudar, não tem como melhorar, não tem como ser diferente. Eu também, por muitos anos, compartilhando um pouquinho também do meu testemunho com você, eu cresci em um lar completamente desunido, completamente. Ninguém falava com ninguém. Quando falava, era para discutir, era para brigar. Meus pais também, chegou uma época que eles se separaram. Não foi uma separação amigável, foi muito doloroso, tanto para mim quanto para minha irmã, que era mais novinha. E eu também nova, mas ainda assim tinha que dar uma estrutura para minha irmã, cuidar dela. Então eu sei o quanto é ruim ter uma família que de repente não é unida, não está junto, né? Um querendo de repente prejudicar o outro. Isso é muito triste e é uma situação que nós não podemos aceitar e nem nos acomodar com isso. Às vezes há pessoas que falam, é assim, não tem jeito, deixa para lá, para que eu vou lutar? Né? Deixa, se quer ser assim, então deixa. Não, lute, preserve a sua casa, lute pela união da sua família, porque a família é algo muito precioso aos olhos de Deus. Eu creio que se todos nós tivermos no coração, na mente, a certeza de que a família é preciosa aos olhos de Deus, nós daremos mais valor aos detalhes que constituem um lar abençoado, que constroem uma família edificada na rocha, uma família forte, porque esse é o desejo de Deus. Para você ter uma noção de como a família é importante para Deus, Ele chega a tratar como uma pessoa pior do que o infiel, aquela que não cuida dos seus, que não cuida dos da sua própria casa. Olha o que diz a palavra de Deus, eu separei esse versículo para você, só para nós entendermos o quanto a família é importante para Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no primeiro livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pode parecer assim até uma comparação meio dura, mas o Senhor está querendo dizer para nós que a família é uma constituição dele. É algo que ele criou e não para viver em desunião e pé de guerra, um querendo ser melhor que o outro, um não falando com o outro. Deus não deseja isso para o teu lar. Deus não deseja isso para a tua casa. Ele deseja que você cuide dos seus, que você zele pelas pessoas da sua casa, pelos seus parentes, familiares. E eu penso o seguinte, às vezes tem aquela pessoa que fala, mas eu não faço porque ele não faz. Eu fico na minha porque ele também fica na dele. Eu penso que cada pessoa dentro da família, ela tem um papel, ela tem uma responsabilidade a ser desempenhada, ela tem uma função dentro da família. O filho tem a função dele, o marido tem a função dele, a esposa tem a sua função, tem o seu dever. Enfim, cada um tem um papel muito importante a se desempenhar dentro do lar para que a família seja estruturada. Só que o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai negligenciando suas responsabilidades. Ou existe uma palavrinha que infelizmente causa muitos problemas, não só para a família, mas para muitas áreas da vida, chamada rotina. Infelizmente, muitas famílias entram na rotina do dia a dia e não fazem nada diferente. E isso acaba levando todo o lar para um cansaço. A pessoa se cansa de viver sempre as mesmas coisas. De repente é o marido que trabalha demais. Aí quando chega em casa já está meio cansado para dar atenção para os filhos, para conversar, brincar com o filho. Você que tem criança pequena precisa da sua atenção, papai. A esposa também precisa que o senhor chegue e converse com ela. Mulher, o seu marido precisa que você prepare a janta para ele, que você deixe a roupa pronta. Os seus filhos precisam de uma mãe que sente, que converse, que não seja apontadora dos defeitos somente, mas que seja companheira. Então, são essas coisas que nós precisamos resgatar. A Bíblia diz que são as raposinhas, lá em Cantares 2:15, se não me falha a memória, diz que são as raposinhas que destroem as vinhas, que fazem muito mal para as vinhas. E o que isso traz de lição para nós? São as pequenas coisas que acabam destruindo as grandes coisas que estamos construindo, que estamos lutando para que seja melhor. Então, às vezes, é um detalhe que é negligenciado, que não é recebido com atenção, que não é praticado, que causa uma grande destruição na família, que causa aquele lar pesado,
que faz aquela casa ter um clima ruim. Tem gente que, eu já atendi muitas pessoas assim, eu estou na igreja, enquanto eu estou na igreja eu me sinto bem. Mas se eu for para casa, eu já entro lá e já alguma coisa ruim parece que já me toma. O clima lá é pesado, é estranho e você não tem que aceitar isso, porque a tua casa deve ser o melhor lugar que você deve habitar depois da presença de Deus, é claro, mas é o lugar onde você deve se sentir segura, protegida, feliz, né? Tem gente que fala o contrário, nada melhor do que chegar em casa. E essa deve ser a fala de todos nós. Então todos precisamos encontrar um papel, o que eu devo fazer para que essa união seja restabelecida, para que a harmonia dentro de casa ela possa viver novamente, possa reacender esta chama. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muita gente iria se esfriar. E uma vez eu preguei sobre isso e eu disse que nós não devemos aceitar fazer parte dessa porcentagem, fazer parte deste grupo de muitos que deixariam seu amor esfriar. E o primeiro alerta que eu faço para você, mamãe, papai, filho, filha, que está assistindo o programa nesta hora, que deseja ter um lar abençoado, que deseja ter uma família unida, não permita que o seu amor se esfrie. Não se torne uma pessoa indiferente. Não se torne frio com as pessoas da sua casa. Não olhe para a pessoa da tua família, para o teu filho, para a tua mãe e diga ele que se vire, ele que faça o que ele tem que fazer, né? Que busque o que ele tem. Não. Estenda as mãos, ajude, ame, sorria. De manhã, vá lá, abraça o teu filho antes dele sair para o trabalho. Antes de ir para a escola, dê um abraço apertado, dê um beijo, diga que você o ama, faça isso também com seu esposo. Marido, faça isso também com a sua mulher. Talvez há muito tempo essas práticas já não existem dentro da sua casa e é necessário o momento do jantar, da refeição. Talvez há quanto tempo vocês não se reúnem numa mesa para comer juntos, né? Às vezes o filho vai lá, chega, faz o pratinho, vai para o sofá, a menina vai, faz o prato e vai para o quarto, se tranca, se isola e a família nunca está junto, né? Nunca conseguem sentar, fazer uma oração de ação de graças a Deus, orar juntos, comer juntos, dar risada junto, e isso é preciso. Mas, pastor, aqui ninguém quer fazer isso, não sei, aqui o pessoal não tem esse costume, mas sempre há a primeira vez para tudo. Tome uma iniciativa, tente, né? Porque a rotina só vai ser quebrada se você fizer coisas diferentes, né? Não adianta falar, reclamar da rotina e não fazer nada para que ela seja transformada. As mesmas atitudes vão gerar sempre os mesmos resultados. Não adianta você querer ter uma família unida se você não buscar atitudes que venham incentivar esta união no meio da sua família. Nunca é tarde para se acertar. Nunca é tarde para se fazer o que é certo. Então, não aceite essa coisa de, eu não falo com fulano, não me dou bem com ciclano, é ele lá, eu aqui. Não, você tem que ter tanto amor no teu coração a ponto de você levantar de manhã e o primeiro pensamento ser: o que eu vou poder fazer de bom para minha casa hoje? O que eu vou fazer de bom para minha família? Como eu posso surpreender os meus filhos, meu esposo, minha mãe, meu pai, meus parentes nesse dia? É assim que nós devemos viver, pessoal. Nós não devemos levantar de manhã e pensar: mais um dia que eu tenho que lavar a louça, vou ter que lavar a roupa, fazer comida, não sei o quê. Não tem esses pensamentos negativos, porque a maneira como pensamos, nossos pensamentos vão gerar também as nossas atitudes. Então, se todos os dias você pensar que a tua casa não tem jeito, que a tua casa não adianta você amar e ser feliz, mostrar amor porque ninguém vai receber, ninguém quer saber. Então, se você pensar negativamente, as suas atitudes vão transmitir os seus pensamentos. Logo, as pessoas à sua volta serão afetadas por isso. Então, vamos amar mais a nossa família porque Deus ama. O Senhor torce pela felicidade e união do seu lar. É claro que o principal de tudo é Deus. O próprio Senhor Jesus disse que sem Ele nós nada poderíamos fazer. Mas Jesus está nesse momento de mãos estendidas para ajudar você. Mas existem coisas que Ele não pode fazer no nosso lugar. Ele não pode descer aí na tua casa, chegar aí e sorrir para o teu esposo quando ele chega, minha irmã. Ele não pode abraçar os teus filhos, fisicamente falando, quando eles vão para a escola, antes de deitar, dar um beijo, desejar uma boa noite. Ele não pode chegar aí, fazer a comida, pôr a mesa e chamar a sua família para um jantar especial, que talvez há muito tempo não aconteça. Essas são atitudes que devem partir de mim e devem partir de você.
E olha, eu te garanto que vale a pena. Olha, é lindo quando você valoriza o que Deus te deu. Não priorize outras coisas, priorize primeiro a tua família. Coloque a sua família em primeiro lugar, porque ela é a coisa mais importante da sua vida. É claro que é bom você ter uma boa carreira, ser bem-sucedido no seu trabalho, no seu ministério, ter um bom estudo, estudar, é tudo maravilhoso e tudo faz parte da vida, faz parte do desenvolvimento. Mas, se tudo isso acabar, se um dia você não tiver mais uma empresa, você não tiver mais aquela carreira brilhante, quando você chegar em casa, vai estar lá a sua família para te receber. Uma vez eu li uma frase e eu achei muito interessante e muito bonita, muito profunda ao mesmo tempo. Ele dizia, não sei quem é o autor, mas ele disse o seguinte: de nada me adianta eu estar num palco e ser aplaudido por 10 mil, 20 mil pessoas. Quando eu chego no meu apartamento eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém para me abraçar e dizer também aonde eu fui mal, aonde eu não fui bom, aonde eu errei, onde eu falhei. E isso é muito forte. Do que adianta às vezes você ter tudo, tantas pessoas te ajudando e dentro da sua própria casa você não tem ninguém para te apoiar. Você não tem quem te recebe depois dos aplausos, depois das grandes conquistas, para te fazer um jantar, para te dar um abraço, para sentar com você. O ser humano precisa desse afeto, deste amor. Então, faça você, seja a primeira pessoa a dar o passo. Como eu disse, cada um tem o seu papel, tem os seus deveres dentro da família. Se você for ler lá em Efésios 5, não tem como ler tudo aqui, porque são muitos ensinamentos e o nosso tempo é curtinho. Mas você pode ler depois. Lá os capítulos são divididos, deveres das esposas, deveres do marido, deveres dos filhos. Então isso mostra que cada pessoa na família tem uma responsabilidade. Qual é o papel do marido? A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa incondicionalmente, como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. Marido, você deve amar a sua esposa, respeitar a sua esposa, ser fiel a ela, assim como o Senhor Jesus é fiel a nós. Você deve todos os dias procurar entender as necessidades da sua esposa e supri-las. Se ela gosta de chegar, que você chegue em casa uma vez na semana com uma florzinha, faça isso, leve para ela. Nem se for um bombom, mas leve. Ela vai saber que você pensou nela durante o caminho do trabalho para casa. E isso vai restaurar na sua esposa uma alegria que talvez esteja enrustida, até mesmo lá dentro seca. Você vai regar essa plantinha e ela vai começar a crescer novamente. Se a sua esposa gosta de ouvir elogios, por que não elogiá-la todos os dias? Não custa, né? Se deixar sair da sua boca uma palavra de amor para sua esposa. Afinal de contas, é ela que tem lhe ajudado, ela que tem estado ao seu lado quando você mais precisa. Mas a esposa também tem o seu papel. A Bíblia diz que o dever da mulher é respeitar o marido e se submeter a ele, se sujeitar ao seu esposo como ao Senhor. Então, minha irmã, você que está aí me assistindo, você deve respeito ao seu marido. Respeite-o, não o critique. Não bata de frente com o seu esposo. Vocês não podem parecer que estão no ringue da vida. Vocês têm que lutar juntos e não contra o outro, né? Não aquela coisa, tem que lutar até a minha opinião prevalecer. Isso é besteira e não agrada a Deus. E isso vai denegrir a imagem da sua família, isso vai destruir a harmonia no seu lar e, consequentemente, seus filhos vão ser afetados. Porque os filhos veem o exemplo dos pais e muitas crianças crescem tristes, revoltadas, porque às vezes não tem o exemplo na família. Então, esposa, respeite o seu esposo. Trate ele com toda a reverência, assim como você trata o Senhor Jesus. Assim como você não responde a Deus, não responda o seu esposo. Ainda que às vezes seja preciso engolir seco algumas coisas, engula, vai para o quarto, ora, fala com Deus, derrama tudo no altar de Deus, mas não desrespeite o seu marido, não fale palavras grosseiras, muito pelo contrário. Quando ele chegar em casa, depois de um dia de trabalho, faça com que esse momento seja precioso para ele. Faça com que ele entenda que aquele momento que ele chega, a vida fica melhor para você. Receba ele com um sorriso, com um abraço, ajude-o, faça um jantar quentinho. Eu sei que talvez você trabalhe e não tenha tanto tempo, né, para isso, mas existem outras coisas que você pode fazer e você como mulher tem sabedoria para isso e sabe muito bem o que eu estou querendo te dizer. Mas é necessário então você querer fazer.
Muitas vezes a questão não é não saber o que fazer, é não querer fazer o que é certo. E é isso que constrói o nosso caráter, fazer o que é certo quando é difícil. É isso que Deus se agrada, e isso faz de você uma mulher mais forte e mais sábia. E quais são os deveres dos filhos nisso tudo? A Bíblia diz que o filho deve respeitar os seus pais também. Deve ser aquele filho obediente, até mesmo para que se prolongue os seus dias na terra. O que a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então, o dever do filho, você que é filho, você que é filha, obedeça aos seus pais. Talvez você ache que o teu lar não é legal. Talvez para você estar na casa da amiga, do parente, do amigo, é melhor que estar dentro da sua própria casa. Talvez você olhe, julgue a sua mãe, critique os seus pais por não deixarem você fazer uma série de coisas. Mas pense também que ele está amando você. Seus pais estão cuidando de você. Porque aquilo que você está vivendo hoje já viveram há muito tempo, já tem experiência, então todas as orientações que seu pai e sua mãe derem para vocês, acate-as, cumpra-as com amor, como se vocês estivessem obedecendo a Deus, porque assim a sua família vai ser abençoada. Se todos entenderem o papel que tem e desempenharem essa função, a alegria no lar vai ser sempre plena, sempre vai ser abençoado, aquele lar gostoso, onde todos têm prazer de estar. Filhos, se de repente alguma coisa no seu pai, na sua mãe, não tem lhe agradado, ore, mas não trate com desrespeito, não trate com desamor, não fique distante da sua família, procurem estar juntos. Em nome de Jesus, e certamente Deus vai estabelecer na tua casa um clima mais do que feliz, mais do que abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos nos preparar para a grande oração. Lembrando que você ainda pode ligar no 0 Operadora 11 3361 9299 para concorrer ao livro de hoje, A Família que Você Sempre Quis. Eu tenho certeza que esse livro vai edificar a vida de alguém. Infelizmente, nós não podemos dar para todo mundo, né? Nós podemos sortear apenas um, mas você pode anotar o nome do livro, depois entrar no site da Graça Editorial, do Shopping do Povo, ele envia pelo correio para você. Aqui em São Paulo nós temos o Shopping do Povo aqui ao lado da igreja, você pode procurar depois. Leia, valorize a tua família, invista tempo, invista amor, prepare sim, nem se for uma vez na semana, pelo menos um jantar para toda a família se reunir, nem que se for pelo menos uma vez no mês, planeje um passeio para vocês fazerem juntos, vão ao cinema juntos, vão ao shopping juntos, todos os dias procure dar um abraço no seu esposo, nos seus filhos antes de dormir, filho, faça a mesma coisa com os pais e assim as coisas vão melhorando aos poucos e sempre, claro, dependendo de Deus, buscando de Deus a força e a sabedoria que você precisa. E as demais coisas, o Senhor vai fazer por você, em nome de Jesus. E agora eu quero orar por você, por tua família, para que nós possamos então colocar em prática tudo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua santa presença com essas pessoas que oram comigo nesta hora, apresentando suas fraquezas, suas falhas e até mesmo pedindo perdão por muitas vezes negligenciar detalhes que são tão importantes num convívio familiar. Meu Deus, em nome de Jesus, como ministra da Tua Palavra, eu venho abençoar a vida de todas as pessoas que estão orando comigo, a vida desta mãe, deste pai, desse filho, desta filha, para que ambos, meu Deus, venham desempenhar o papel estabelecido pelo Senhor, para que esta casa seja sempre um lar abençoado, harmonioso, cheio de paz, cheio de amor, para que o Senhor, Deus, tenha prazer em olhar para eles. Eu os abençoo em nome de Jesus e desde já repreendo toda a ação do diabo que tem destruído esta casa, que tem dividido esta família, que tem posto filho contra pai, pai contra mãe. Em o nome de Jesus seja destruído agora toda a ação do diabo em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a tua paz, que o teu amor, que a tua alegria invadam agora este lar, esta família, o coração desta pessoa, para que ela tenha a partir de hoje atitudes diferentes para com a sua casa, com seus familiares e seus parentes, para que a união, meu Deus, seja restabelecida em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, que momento bom de oração e você pode fazer isso todos os dias. Olha, uma das coisas para que Deus possa restaurar
o convívio familiar, é você orar todo dia pela sua família. Isso é o principal. De tudo que eu falei aqui, pode ter certeza que é a principal coisa. Você todos os dias dobrar seu joelhinho diante de Deus e consagrar a sua família ao Senhor. Seja ela de Jesus ou ainda não, é importante sempre estar aqui, no teu joelho, nas tuas orações, no teu coração, para que você trate com amor sempre, em nome de Jesus. Olha, foi um prazer ter estado com vocês aqui. O ganhador ou a ganhadora do livro, já está aparecendo aí o seu nome no rodapé do seu televisor. E parabéns para você que levou o livro A Família que Você Sempre Quis. Leia, faça dessa leitura, sim, um alimento para você. Devore este livro e coloque em prática cada ensinamento que o autor foi usado por Deus para orientar a gente, tá bom? E na semana que vem, na quinta-feira que vem, melhor dizendo, nós estaremos de volta aqui no Entre Mulheres. E olha, o tema da próxima semana está muito especial, vai nos ajudar bastante. Eu, quando li o tema, assim, fiquei bastante curiosa para estudar mais e poder entender mais para passar para vocês. Na semana que vem, aqui no programa, nós vamos falar sobre amor. Mas olha só, apenas amor sustenta um relacionamento? E aí, o que você acha, hein? Que só o amor basta para que o relacionamento seja sustentado, seja levado aí para a vida toda? O que você acha sobre isso? Você pode já se preparar durante essa semana inteira para que semana que vem, na próxima quinta-feira, você esteja aqui comigo dando a sua opinião sobre este tema. Se só o amor sustenta ou não o relacionamento. Não se esqueça, semana que vem, na próxima quinta, um encontro marcado, onde iremos aprender sobre o amor, se somente ele sustenta ou não o relacionamento. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.